Enquanto a gente está esperando, já vamos antecipando o pessoal que já estava conectado, que está conectando agora. As perguntas a gente pede para o pessoal encaminhar pelo Q&A, ou deixar o chat mais para comentários gerais. O pessoal tem acontecido discussões paralelas muito boas no chat. Está sendo bem divertido aqui o evento. Mas as perguntas no chat, inclusive, se chegar muita pergunta, uma coisa bacana dessa ferramenta é que você pode votar nas perguntas. Então, as perguntas mais votadas serão as lidas primeiro, democraticamente. Assim não fica, assim, o moderador não fica muito empoderado. Não privilegia os amigos. Mas, enfim, acho que está sendo bem bacana. Enquanto a gente prepara aqui, Glaucio, você quer começar que horas? Quer esperar mais uns 5 minutinhos ou vamos começar? Denis, você é o dono da mesa. Eu não, sou só convidado. Você é o dono da mesa, a gente tem já bastante participantes também, que né, o pessoal ficou desde de manhã com a gente. Você escolhe, acho que já poderia começar. Então vamos começar. Bom dia, pessoal. Muito obrigado pela participação de todos. Essa mesa aqui do GRI Summit 2020, ela é muito importante. Aqui a gente tem uma representação de stakeholders extremamente relevante. Eu vou dar um depoimento pessoal aqui. Quando eu comecei, eu venho da indústria de relações com investidores. Quando eu comecei minha jornada de migrar para a sustentabilidade, olhar para essas instituições, olhar para o GRI, para o CDP, para o Pacto, para o CBEDS, para a IRC, foi fundamental para conseguir fazer uma transição mais rápida, mais suave. As lições aprendidas são muito grandes, acelera muito o nosso processo. Acho que eu levaria muitos anos a mais sem utilizar todo esse conhecimento das instituições. É muito interessante. Bom, nossa sessão hoje, então a gente vai pedir para vocês se apresentarem, contar um pouco do que as entidades têm feito e falar como que a gente tem acelera essa agenda. E eu queria, antes de passar a palavra para a Bárbara, falar um pouco da sessão de ontem. A sessão de ontem foi muito bacana de manhã. E uma grande mensagem que ficou é hora de fazer. Não tá, a gente já tem frameworks, o framework da GRI já tem mais de 20 anos, chegou a versão em português agora, que é uma ferramenta que ajuda muito quem está no começo da jornada, encontrar a linguagem nativa. E é um momento que a gente às vezes discute muito como, mas a gente já tem muito elemento na mesa, já tem bastante. Acredito que a gente já está num momento que está na hora das empresas brasileiras, principalmente, se preocuparem com suas narrativas. A gente faz um comparativo com o que acontece no exterior, a gente está alguns passos atrás ainda. A agenda ESG chegou muito forte na mídia financeira esse ano, então a gente abre lá os veículos, os cadernos de economia, todo dia agora tem alguma coisa sobre ESG. Só que o que nada mais é do que a boa e velha sustentabilidade. Então, pessoal, nossa, como é que a gente converge ESG e sustentabilidade? Pô, não converge, já está dentro. E até a sustentabilidade e finanças é um mundo muito bacana, porque tem vários pontos que são em comum. A gente olha aqui, todo mundo que vai pegar um relatório, a gente fala em materialidade, a peça-chave. A materialidade é um conceito básico da contabilidade, que a gente importa. Então, a gente tem muita convergência, estou bastante animado. Queria passar a palavra para a Bárbara. Obrigada, Denis. Bom, prazer estar aqui com colegas queridos e com colegas que eu estou conhecendo hoje. Obrigada, Gláucia, parceira de longa data, aí pelo convite. Para quem não me conhece, eu me chamo Bárbara, né? Eu sou gerente de relações institucionais no Pacto Global. Estou no Pacto já
há 7 anos e venho acompanhando aí toda a evolução da iniciativa aqui no Brasil, né? O Pacto era muito diferente há 7 anos atrás do que ele é hoje. E, para quem não conhece o Pacto, somos uma iniciativa da ONU voltada a engajar empresas com sustentabilidade. E, enfim, com a estratégia, com a agenda de desenvolvimento vigente, né, acima de tudo, que são os ODS. E o Pacto hoje é considerado a maior iniciativa de cidadania corporativa que existe no mundo. A gente está aí com mais de 11 mil empresas globalmente. Aqui no Brasil, batemos a marca de 1.000 membros em agosto, a gente está com 1.088 membros hoje. E felizes também com o desenvolvimento da rede, principalmente nesse ano tão atípico, né? E aí eu acho que pega a carona com vários outros fatores, inclusive essa enxurrada ESG que o Denis comentou, que a gente vê hoje. E também compartilho de uma certa angústia, assim, de ver algumas empresas abrindo vagas ESG, áreas ESG, quando, na verdade, a gente tem que tratar a sustentabilidade de maneira transversal e o que elas já estão fazendo já está relacionado, né, com esse novo acrônimo, que não tem nada de novo, né, na verdade, mas, enfim. Então, falando um pouquinho, então, acho que era um pouco isso, né, parte da minha apresentação, e trazendo um pouco, talvez, da visão do Pacto Global para o tema de transparência, eu queria fazer talvez uma parte inicial falando um pouquinho sobre isso. Eu não preparei nenhum slide, porque eu acho que o rico mesmo vai ser a gente estar respondendo os comentários e estar fazendo a troca com os colegas. Mas eu queria deixar claro que a questão da transparência é um ponto-chave para o Pacto desde a sua criação, né? E o que eu quero dizer com isso? Uma das contrapartidas obrigatórias de qualquer empresa e organização que entra para o Pacto Global é reportar anualmente os seus avanços dentro dos 10 princípios do Pacto, né? E agora também dos ODS. Então, o COP, como a gente chama, que é o Communication on Progress para as empresas, ele é uma peça-chave na forma como o Pacto Global gosta de trabalhar a questão da transparência. A gente é muito mais como a gente coloca, né, um guiding dog do que um watchdog. A gente não certifica, né, a gente não faz o self-assessment ali das empresas, mas a gente mantém o COP para que elas possam abrir ali todas as informações em relação ao progresso dela dentro desses 10 princípios, contando ali qual está sendo a trajetória da companhia para superar seus principais desafios, né? O COP, inclusive, além de ser uma contrapartida que, se as empresas não cumprem, elas são desligadas automaticamente da iniciativa, ele também é uma contrapartida que a gente pede antes de liberar o uso da logo para os nossos novos membros, né? A gente sabe que a questão de usar a nossa logo, de dizer que está apoiando a iniciativa é muito importante para as empresas, mas sem submeter ali o relatório, elas não podem utilizar. Eu acho que isso é um ponto relevante, né? Agora, falando um pouco de desafios, né, que eu entendo que as empresas têm encontrado nessa questão da transparência, que acho que também não é um tema novo para quem trabalha com sustentabilidade, mas acho que é um tema que continua sendo um desafio para todos nós, é a questão do reporte dos impactos negativos. A gente fala muito sobre isso, né, dentro do Pacto. Eu lembro que quando a gente começou a trabalhar com os ODS e com o Compass, né, que é um guia que, inclusive, a gente tem autoria junto com o WBCSD e o GRI, a gente falava muito sobre isso, fizemos já um painel, né, dizendo que precisamos falar de impacto negativo, porque é, de fato, uma lacuna que eu vejo no reporte, na maneira como as empresas comunicam a sua atuação para o mercado, e ela é uma lacuna que está longe de ser sanada, né? O Pacto lançou, em junho, um relatório dos seus 20 anos, que é bem interessante, eu depois deixo o link aqui nos comentários, é um estudo dizendo como que as empresas estão evoluindo ou não para o alcance dos ODS, e essa questão do reporte do impacto negativo, ela apareceu muito forte ali em toda a pesquisa que foi feita, né? As empresas continuam divulgando abertamente a sua agenda positiva e não têm olhado para o reporte dos impactos negativos do negócio. E esse é um ponto importante na minha visão, porque ele, na verdade,
ele é muito mais profundo do que só não ter o reporte, né? O mesmo relatório traz que as empresas não estão fazendo esse assessment. Então, eu acho que muitas vezes elas não estão reportando porque elas não estão mensurando o seu impacto negativo do seu negócio principal dentro dos ODS. Eu acho que esse é um ponto de atenção para todos nós, né, que trabalhamos com instituições voltadas a empresas e sustentabilidade, para que a gente seja, de fato, vocalize, né, esse tema e seja guardião desse tema junto às nossas empresas. A gente viu, né, nesse relatório, e por prática também, que até o assessment dos impactos, principalmente na questão ambiental, ele evoluiu um pouco, mas na questão social, e em particular na maneira como as empresas mensuram seus impactos em possíveis violações de direitos humanos, ainda é uma lacuna enorme. Então, isso é uma preocupação para todos nós, né? E lembrando que essa questão de mensurar impacto negativo é um dos pontos chaves para que as empresas alcancem os ODS. Então, retomando aqui, talvez, a lógica do próprio Compass, que a gente utiliza muito, que, né, Glaucia, a gente já teve em muitos momentos ali fazendo o workshop do guia, para que uma empresa trabalhe com os ODS, né, e para que a gente possa ir nessa década que o Denis bem colocou, é o momento de agir, é a década de ação da ONU em relação à Agenda 2030, elas primeiro precisam entender, né, que a agenda é essa, mas o segundo passo já é priorizar os ODS mais relevantes para o seu negócio, e em especial aqueles ODS que elas estão impactando negativamente, né? É você agir primeiramente aonde está o seu impacto mais severo, dentro do que for possível. E depois disso ela vai definir metas ambiciosas, integrar isso na sua gestão e, por último, reportar, né? Contar um pouco essa história para todos os seus públicos. E aí eu acho que esse, pelo menos na minha visão e visão de impacto global, aí reside o principal desafio ainda que a gente tem em relação à transparência das empresas, tendo esse olhar para a questão do impacto negativo. Mas eu acho que a boa notícia, e aí eu encerro a minha fala e passo para os colegas, mas acho que a boa notícia é que a gente está vivendo um momento sui generis, né, em relação à sustentabilidade, pelo menos aqui no Brasil. Então, eu sinto muito, e com as empresas que a gente tem conversado, com os CEOs que a gente tem trocado, de fato, esse interesse, de certa maneira, pressão para que as empresas sejam mais responsáveis, mais sustentáveis, ela tomou um pouco mais de corpo por causa da pandemia. E acho que vários públicos que antes não se posicionavam tão fortemente, e aí eu coloco os consumidores, por exemplo, a gente teve acesso, né, a todas as pesquisas da Edelman falando como marcas passaram a ter mais consumidor, a confiança de mais consumidores ou não, pela maneira como ela se posicionou durante essa pandemia. A gente tem também os funcionários, né, atuando como stakeholder super relevante, pedindo ali, enfim, né, cobrando uma atuação mais responsável das lideranças das empresas. E a gente tem também esse público aí que é muito importante que esteja no mesmo barco conosco, que são os investidores, né? Essa questão ESG, de fato, a gente tem acompanhado com muita satisfação e curiosidade, né? Toda essa movimentação aqui no Brasil, vendo atores tradicionalmente que não se posicionavam, se posicionando, e mais do que isso, acho que atores que conseguem, de fato, levar esse tema da sustentabilidade, torná-lo um pouquinho mais mainstream, né? Pensando em toda essa nova parcela, enfim, de investidores que a Bolsa ganhou esse ano. Mas é muito importante que essas organizações também tenham conhecimentos dos temas e estejam preparadas, de fato, para fazer uma análise de risco que seja consistente. Mas eu acho que ao conectar, né, todos esses atores e os investidores dentro desse mesmo contexto, isso vai ajudar também as empresas a fazerem o disclosure da sua atuação, e principalmente a sua atuação que tem impactos mais negativos, né? Eu acho que a partir do momento que elas entenderem e que esse nexo causal ficar mais forte, de que o fato delas terem um problema e não estarem reportando, ou ao mesmo tempo se reservarem o direito de não reportar
questões relacionadas às suas emissões, por exemplo, isso pode fazer com que o score dela fique mais baixo, isso pode fazer com que isso não seja bom para o negócio, né? Então, eu acho que é mais um vetor ali que ajuda na questão da transparência. Então, acho que de Key Messages que eu queria passar um pouquinho isso, e fico aberta aí para a conversa com vocês. Obrigada. Perfeito, Bárbara. Uma questão de diversidade aqui, vamos passar a palavra para o Lucas. Muito obrigado. Muito obrigado, Denis. Bom, obrigado, Bárbara, pelas palavras. Acho que pegando o gancho aí no que foi falado pelo Denis, pela Bárbara, um pouquinho mais cedo também pela Amália, a gente está falando bastante de sustentabilidade, de ASG, de ESG, e as empresas, enfim, a gente tem que tomar cuidado para não deixar, como o Denis comentou, todo mundo perdido e falar, poxa, para onde que eu vou, o que que eu faço, qual que é o caminho. Então, acho que essa definição dos passos e da compartimentação de um assunto que a gente sabe que é integrado é bem importante e, sem dúvida, os investidores vão ajudar muito a gente nessa jornada e é nisso que o CDP acredita, é nisso que a gente atua. Então, só para quem não conhece, o CDP é uma plataforma de informação, então a gente é uma ONG, a nossa sede fica lá em Londres. A gente trabalha com reporte corporativo para investidores ou para clientes, então a gente tem essas duas linhas aí de ação com as empresas. A informação que a gente coleta, ela sempre é focada em mudanças climáticas, em segurança hídrica ou em combate ao desmatamento, dependendo do que a empresa, enfim, do que a empresa tem de fato na sua operação, na sua cadeia de valor. E essa informação ela vai ou para um grupo de clientes que a gente tem dentro do programa de cadeia de fornecedores, mais ou menos 150 empresas, que tem hoje um poder de compra de 4 trilhões de dólares, então a gente está falando de grandes cadeias de fornecimento, ou então a gente está falando com outros 500 investidores signatários, que tem mais ou menos 100 trilhões de dólares sob gestão. Isso dá, em alguns valores, mais ou menos 1/3 do mercado global. Qual que é a ideia principal que a gente vê nessa ação dupla com as empresas? A empresa como um ativo investido por investidores e a empresa como membro da cadeia de valor, como um cliente e fornecedor. De todos os lados e de todas as perspectivas, a discussão ASG, a discussão sobre sustentabilidade, a parte ambiental, a parte social, a governança, isso é impactante, isso vai ter alguma marca aí, vai ter algum impacto positivo ou negativo na operação da empresa quando ela está vendendo ou na operação da empresa quando ela está dando retorno para algo que foi investido. A gente tem sentido esse movimento crescente, então o CDP começou lá nos anos 2000, hoje a gente tem mais de 9.000 empresas que respondem ao nosso questionário, então a gente consegue ver que é uma discussão que tem ganhado força, a gente não acredita que é algo que vai morrer, algo que vai acabar, é uma discussão que a ideia é que cresça mesmo. Um exemplo bem bacana que a gente viu foi justamente que a sustentabilidade deixou de ser um papo do pessoal que gosta de abraçar árvore, da galera que é ativista e tudo mais. Pela primeira vez na história, né, o relatório de riscos globais do Fórum Econômico Mundial listou metade dos top 10, dos 10 principais riscos para os próximos 10 anos, são riscos ambientais, então a gente está falando de eventos climáticos extremos, a gente está falando de perda de biodiversidade, a gente está falando da falha na ação climática, acaba sendo um dos principais riscos identificados ali, e tem até um outro risco que entra como social na conta deles, que é a crise hídrica, mas a gente sabe que tem uma raiz ambiental muito forte e que não dá para desconectar. Então, essa abordagem que o CDP tem, enfim, que as empresas também estão tendo agora, de mudança climática, segurança hídrica e desmatamento, a gente sabe que não dá para fazer um sem o outro. Então, se muda o regime hídrico, vai acabar impactando a minha produção florestal, pode acabar impactando o regime de incêndios, de onde eu estou atuando. Sem uma gestão adequada dos incêndios, vou contribuir com o aquecimento global, que vai contribuir com uma variabilidade climática ainda mais intensa. A gente sabe que um leva o outro, e ao mesmo tempo que um derruba o outro, a gente sabe que pode levantar o outro também. Então, acho que a gestão e, de fato, a ação, o protagonismo empresarial nesse ator pode trazer benefício para todos os lados. E no CDP a gente não trabalha só
com as empresas. Então, a gente acredita que para construir uma sociedade que funcione mesmo para todo mundo, a gente tem que atuar junto com os investidores, então acaba tendo o pessoal do capital também, quem de fato vai, enfim, no português mais simples, vai financiar toda essa mudança que a gente está precisando, e a gente trabalha também com governos. Uma coisa bem bacana que a gente tem no último ano, 2019, que é o que a gente já tem os dados consolidados, das 800 cidades que responderam no mundo inteiro o questionário do CDP, 300 são cidades aqui da América Latina. Então, de fato, enfim, tem diversos fatores aí, mas acho que é um engajamento governamental interessante. São, enfim, municípios, são alguns estados também discutindo sobre metas, sobre planos de mitigação, planos de adaptação climática, como fazer a colaboração com o setor corporativo, com o setor financeiro também. Então, são relatórios, são resultados bem interessantes. A gente tem visto um movimento legal das cidades, alguns reconhecimentos. A gente teve a cidade de Belo Horizonte, a cidade de Recife e a cidade do Rio de Janeiro, aqui em São Paulo, como destaque nesses planos de adaptação e mitigação climática. E, enfim, essa conexão desses diferentes atores, então o governo que vai de fato viabilizar, fazer os mecanismos, enfim, trazer todo esse ecossistema onde a gente possa de fato avançar nessa discussão, os investidores que vão viabilizar isso financeiramente, as empresas que vão colocar a mão na massa, com esses 3 atores aí nesse ecossistema, a gente acredita que de fato dá para mudar. Tá, a melhor hora para ter começado a mudar era um bom tempo atrás, então uns 10, 20 anos atrás, mas ainda dá tempo. E se a gente agir todo mundo junto de uma maneira coordenada, no último painel falaram que essa década de 30, até estranho a gente falar agora de década de 30, mas a gente está entrando nessa década de 30 e vai ser uma década crucial para a gente. E pelo que a gente tem visto dos sinais de mercado, a ação está começando. Então, com esse momento que a gente vai criar disso tudo, acho que pode ser interessante. E só voltando para o tópico da discussão de transparência, o CDP como um bom questionário, então como um bom canal de transparência, canal de transmissão de informações, a gente não quer reinventar a roda, a gente não quer levantar uma bandeira sozinho, ser independente, brigar contra o mundo e nadar contra a correnteza. Então a gente tenta sempre estar alinhado às tendências, tenta sempre construir junto e colaborar, ao invés de criar algo concorrente, algo que vai, enfim, as áreas de sustentabilidade das empresas, a gente sabe que são muitas vezes algumas equipes, então só uma pessoa trabalhando. Então, a gente não quer, de fato, sobrecarregar as empresas. Um exemplo disso é que o nosso questionário está integrado com a iniciativa de Science Based Targets, as metas baseadas em ciência para redução de emissões, com os ODS, os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, com os indicadores do GRI, com o questionário do EASY na dimensão climática, com as premissas da TCFD, que é um movimento bem bacana que os investidores fizeram, uma task force para definir o que eles querem de fato saber, o que eles precisam saber da informação corporativa, e justamente é isso, a empresa já atuando com um ou com outro, então eu tenho meu inventário reportado pelo GHG Protocol, serve. Eu estou respondendo, fazendo meu questionário, meu relatório de sustentabilidade anual, meu relatório anual pelos indicadores de RI, serve. Eu estou trabalhando pautado nos 17 ODS da minha empresa, serve. Então, a gente quer sempre conectar, ao invés de criar coisas novas, enfim, e concorrer. E esse movimento de colaboração, a gente também acredita que tem tido resultados bem interessantes. A somatória das forças individuais de cada uma dessas iniciativas é muito maior do que você pegar todas as iniciativas separadamente. Então, acho que nessa linha onde a gente trabalha, a transparência, ela tem que ser facilitada e ela tem que ser padronizada para que de fato seja algo comparável. A transparência por transparência, sem comparabilidade, sem lastro de informações, acaba ficando, enfim, é uma informação rica que não vai poder ser bem utilizada. E acho que essa colaboração e, enfim, juntar as forças de todo mundo, acho que é bem crítico. E, por fim, para as empresas que estão aqui assistindo e que já respondem o CDP, tem a nota lá do CDP, a pontuação que sai depois que a empresa responde o CDP. Uma coisa muito importante é os 2 primeiros níveis de resposta de avaliação do CDP, que é o disclosure, transparência e a consciência da informação.
elas dependem basicamente da transparência corporativa. Então, todas as iniciativas de reporte, de reportabilidade, capacidade de concentrar, organizar, estruturar e apresentar as informações, isso já garante para a empresa esses 2 primeiros degraus da avaliação do CDP. Então, de fato, a gente acha que a transparência é o começo de tudo. Sem ser transparente, você não vai conseguir gerenciar os seus dados, você não vai conseguir tomar decisões de fato impactantes, enfim. E a transparência ela é a base de tudo. E a gente tem trabalhado nessa linha para impulsionar essa discussão com as empresas também, sempre em conjunto com os nossos parceiros aí. Pacto Global, a gente trabalha bem próximo da Elisa nos grupos temáticos que a gente tem com o CBEDS, a gente está sempre junto com a Karen também na IEC, na Iniciativa Empresarial pelo Clima, e a ideia é justamente juntar forças. Acho que essa somatória das forças vai ser uma boa chave para o setor corporativo trabalhar de uma maneira eficiente aí na virada desse jogo que a gente está precisando. Acho que por agora é isso mesmo. Tá ótimo. Karen, vamos lá. Oi, Denis, tudo bem? Bom dia a todos. Obrigada aí pelo convite, né, Glaucia, em primeiro lugar, ao GRI, parabéns aí pelo evento. Hoje a gente foi chamado aqui para falar com grandes parceiros, então estamos em casa. Eu sou a Karen, eu sou hoje a gerente técnica em Clima, Energia e Finanças Sustentáveis no CBEDS, né? O CBEDS é o Conselho Empresarial Brasileiro para o Desenvolvimento Sustentável. Nós estamos aí atuando desde 97, com promoção de desenvolvimento sustentável, junto com lideranças empresariais, e aí articulação com governo e sociedade civil. O objetivo do CBEDS é criar um ambiente no qual as empresas sustentáveis sejam mais bem-sucedidas e que inspirem, impulsionem a transição para um país mais próspero, né? Hoje a gente tem aí 60 dos maiores grupos empresariais do país, eles estão representados de diversos níveis dentro do CBEDS, tanto do nível dos CEOs, que a gente tem um conselho de líderes, aí dentro das câmaras temáticas, que a gente tem as equipes técnicas discutindo temas como o que o Lucas colocou, que a gente fala muito de clima, com outros parceiros, e nós representamos o World Business Council for Sustainable Development Brasil. Então, o World Business hoje tem 70 conselhos como o CBEDS aí pelo mundo, né? A nossa atuação hoje no CBEDS vai muito nas agendas de clima, carbono, biodiversidade, água, energia, finanças sustentáveis, alimentos, impacto social. Então, a gente tem uns grupos de trabalho, umas câmaras temáticas em que a gente traz o que há aí de mais novo, mais urgente, ou grandes dores de cabeça que a gente tenta sanar em conjunto. Em relação a governos, a gente também faz muito advocacy, tanto com governos locais, nacionais, ministérios e internacionais também. Então, hoje a gente tem trabalhado muito em carbono, atuado com precificação, com o artigo 6 do Acordo de Paris, e agora em prol de um mercado compulsório de carbono brasileiro. A advocacy também que estamos fazendo esse ano, dada a situação em que estamos, em relação ao fim do desmatamento ilegal. Então, a gente teve uma parceria grande aí com os nossos CEOs e outras lideranças e algumas organizações dos setores agrícola, do setor de floresta e outros, pedindo o fim do desmatamento no Brasil, né? Hoje a gente sabe que 98% do desmatamento no Brasil é ilegal, então é por esse que a gente luta contra. Tivemos aí esse comunicado que fez muito barulho aí na mídia, e em linha com muitos outros, né, posicionamentos, né, nessa onda ASG, que a Bárbara e o Lucas comentaram. Então, as demandas estão vindo cada vez maiores, mais fortes e de diferentes lugares. Então, as empresas sabem que vocês são cada vez mais demandadas para relatarem para diversos atores e com mais informação, mais detalhamento, às vezes repetido. Então, isso tudo a gente sabe que não é um trabalho simples. Mas a gente tem que considerar aí que há algumas transformações sistêmicas que nós temos que passar para conseguir o futuro que a gente precisa. Não é nem o futuro que a gente deseja, né? A gente precisa disso, e o futuro é agora, né? Então, tem que começar hoje, e a parte, né,
O objetivo aí de relatar isso tem que ser com base em ações que a empresa esteja de fato fazendo. Não adianta fazer propaganda daquilo que não esteja trazendo resultados, né? Mesmo as lições ruins, né, como a Bárbara trouxe, elas podem servir de lições para experiência para todo mundo. Então, a transparência não é só falar de coisa boa, falar do que aprendeu e do que melhorou e do que conseguiu. E hoje a gente fala muito aí da novo capitalismo, né, que vai sair de um capitalismo de shareholder, em que a gente atende mais, assim, primordialmente os acionistas e investidores, para um capitalismo de stakeholder, que é considerar todos os seus públicos, então, considerar risco e impacto de tudo que você afeta, né, tanto na sua cadeia direta, indireta, para cima e para baixo. Então, a gente está aí, o CBEDS, atualmente trabalhando num estudo que a gente chama Visão 2050, ele é muito em linha com o ODS e com a agenda de Paris, né, do Acordo de Paris. Então, a gente está aí trabalhando com especialistas, já tivemos 4.000 pessoas participando desse estudo, e ele vai ser ano que vem, a gente mostrando aí quais são as transformações sistêmicas, os elementos viabilizadores e as mudanças que a gente precisa para chegar em 2050. Então, a gente fala muito aí do papel da digitalização, da transparência, da educação, do futuro do trabalho, futuro da liderança e do capitalismo, né, como eu falei. Então, a gente está fazendo aí um trabalho de mostrar, né, como o World Business chama de Reporting Matters, o relato é importante. Então, tem um estudo recente, depois vou dividir com vocês, tem um estudo recente, foi lançado esse mês pelo World Business, que chama Reporting Matters 2020. Ele faz um apanhado aí de como as empresas no mundo inteiro estão relatando, quem se destaca nisso ou naquilo, o que é importante, quais são grandes tendências, e mais disso. Acho que tem uma onda ESG aí que a gente não tem nada de novo, como vocês colocaram, mas que a gente tem que aprender a surfar, porque para nós não é novo. Talvez para o resto do mundo seja. Então, vamos aprender a voltar ao que a gente já fala há 20, 10 anos, né? Para trazer isso aí para o conhecimento do grande público. Acho que de introdução, acho que é isso do meu lado. Tá ótimo. Acho que essa primeira rodada a gente trouxe conceitos super importantes, essa questão do impacto negativo. Vou trazer uma experiência que eu tenho assim da indústria de RI. Profissional, as empresas não gostam de falar sobre problema. Só que o problema, muitas vezes, eu entendo que ele é tão importante, às vezes ele é mais importante do que o que está acontecendo de bom, porque muitas vezes, especialmente o stakeholder do capital financeiro, ele vai tomar a avaliação de risco dele em cima do problema. E a empresa reportar isso tem dois grandes fatores que eu considero. Fator número 1, a empresa demonstrar que ela conhece que ela está envolvida num problema. Porque se a empresa nem sabe que ela tem um problema, ela tem um problema, o problema é maior ainda. E 2, ajudar o stakeholder a entender como ela está lidando com o problema. Por quê? Porque se o stakeholder não entende como esse problema está sendo gerido, ele vai tomar a conclusão dele. E muitas vezes a empresa tem um endereçamento correto, está fazendo um bom trabalho. Se ela não explicar isso, o stakeholder vai tomar a decisão dele e vai fazer uma avaliação muitas vezes pior do que seria se a empresa explicasse. Eu acho que foi muito bacana esse ponto da Bárbara. O Lucas trouxe um ponto muito importante, que é o ponto da somatória. Acho que a somatória é fundamental. Eu esqueci, eu vou apanhar quando eu chegar em casa aqui, que eu não falei do relato integrado. O relato integrado, acho que assim, foi muito bacana, desde a visão de junção dos capitais. Relato integrado, quando eu comecei, foi por onde eu iniciei minha jornada aqui, onde fui picado pelo bicho da sustentabilidade. Pô, era muito bacana ver essa integração das entidades lá dentro. Eu até olhava no começo e falava, mas é todo mundo competidor? Eu falei, não é competidor. Até hoje tem confusão no mercado, o pessoal fala, relato integrado e GRI, qual dos dois eu uso? Eu falo, não tem essa dúvida, os dois. Mas e a SASB? Eu falei, põe SASB também. A SASB traz alguns aspectos muito legais. Então, essa questão da somatória que o Lucas trouxe é muito bacana.
E a questão que a Karen trouxe, principalmente aqui do advocacy, acho que no painel anterior aqui a gente falou teve bons pontos sobre regulação. E a gente vem de questões, a gente é um país muito de comando e controle, então, muitas vezes o stakeholder brasileiro espera muito a regulação para tomar uma ação. Então, esses são alguns pontos. Então, a agenda de carbono, que a Karen estava mencionando, do artigo 6, tem muito a discussão, tirando as empresas extremamente desenvolvidas, precisa ser fomentada com grande ênfase. Esse ano, acho que a gente teve um chacoalhão muito bom. Por exemplo, acho que a gente nunca teve tão aberto a discutir. Eu participo, por exemplo, da Comissão de Sustentabilidade no IBGC. E a comissão, esse ano, passou a ter uma evidência bem maior dentro da entidade, a gente passou a ter mais conversa com outras entidades, outras comissões, conselheiros prestando muito mais atenção no tema, e principalmente prestando atenção no tema S, porque o S, acho que durante ao longo desses anos, foi um patinho feio muito grande. Muito se falava de o E, às vezes, para empresas de alta exposição de carbono, etc. É mais fácil de entender, pelo menos, de mencionar, mas o S sempre foi um tema sempre relegado nas discussões ali para um segundo plano. E eu acho que a gente tem um chacoalhão muito grande. E aí eu queria ouvir de vocês, se vocês acreditam que o comprometimento das empresas com a sustentabilidade mencionou e que sinais vocês poderiam apontar? Quem quer começar? Bárbara? Lucas Abreu. Tá bom, então vou só para quebrar o protocolo também, para deixar depois as duas mulheres finalizarem com chave de ouro. Acho que uma coisa que é muito nítida, acho que a gente nunca ouviu falar tanto de sustentabilidade de um jeito positivo na grande mídia, então acho que deixou de ficar naquele círculo. A gente brinca que pregar para quem já é convertido não adianta muito, então encontro de sustentabilidade do pessoal do ISO, encontro de sustentabilidade do GRI, e ali a gente fala, sustentabilidade é importante, todo mundo ali já está convencido e, enfim, já trabalha com isso, sabe o que é. Hoje a gente vê, então, matérias da Exame, matérias do valor econômico, então, cada vez mais ESG, ASG, sustentabilidade, os fundos e ETFs também nessa linha de ESG estão ficando cada vez mais comuns. Eu acho que isso é um sinal bem bacana, porque quando a discussão começa a ficar mais comum, inevitavelmente, isso entra no subconsciente da pessoa e passa a ser um assunto que é familiar para ela. Então, se ela trabalha em supply chain, se ela trabalha em procurement, ela vai entender que ela tem que ter... tá todo mundo falando de sustentabilidade, então deixa eu colocar algum critério aqui de compras sustentáveis também. Então, acho que tornar mainstream, tornar comum essa discussão tem sido uma ferramenta muito boa para a nossa área, para todo mundo que está aqui discutindo, enfim, para esse fórum. Esse eu acho que é o primeiro sinal que o Lucas, como ser humano mesmo, consumindo coisa na internet, na TV, no rádio, acaba percebendo. E acho que 2 sinais um pouquinho mais técnicos, a gente bateu agora, esse ano, a meta o número de 1.000 empresas comprometidas com a iniciativa de metas baseadas na ciência, enfim, de redução de emissões. Em 5 anos, a gente saiu de 0 para 1.000 empresas, então é um movimento grande, e a gente continuou crescendo, apesar de tudo que está acontecendo. Acho que foi legal que era um momento de incerteza e tudo mais, as empresas olharam como um momento de planejar o futuro mesmo, então a gente bateu esse ano esse número, e está crescendo ainda, já está com 1.040 empresas, por exemplo. E acho que o último ponto é, por exemplo, na semana passada, se eu não me engano, acho que no começo da semana, saiu a notícia que o Peru e a Suíça finalizaram um acordo de compra e venda de emissões, enfim, de offset de emissões, já pautado, ao que tudo indica, já em teoria, o primeiro acordo multinacional, bilateral, pautado pelo artigo 6 do Acordo de Paris. Pensar que isso aconteceu no cenário que aconteceu é algo bem animador. Pensando assim, se tudo na normalidade, nos moldes normais da sociedade voltar,
acho que a gente tem espaço e, enfim, subsídio para fazer muito mais. Então, acho que ter esses dois marcos no cenário que a gente está, acho que são sinais bem animadores, dá um gás, assim, para aguentar essa fase complicada aí que a gente está passando. Bárbara? Eu acho que, enfim, a gente tem discutido muito, né, essa questão desse momento que a gente está vivendo e, de fato, da gente estar sentindo um interesse maior de todas as empresas. Então, eu acho que o Pacto, o CDP, o CBES, a gente funciona meio como termômetros, né? Pelo menos desse interesse por sustentabilidade. Estou tentando responder essa pergunta se as empresas de fato estão mais comprometidas, né? Então, sem dúvida, o interesse cresceu. E aí, acho que a razão está nesses vários vetores que a gente endereçou até agora, né? Consumidores, investidores. E acho que, eu não toquei nisso na minha fala, né? O público, governo, tem que entrar mais. Assim, eu não vejo hoje no Brasil uma coordenação efetiva para sistemas de sustentabilidade. Acho que as ações que acontecem ainda estão muito no nível subnacional e são poucas, mas se a gente tivesse, né, para os próximos anos, políticas públicas que endereçassem esses temas da sustentabilidade e que, inclusive, pedissem, né, mais dados das empresas, certamente o ciclo ia ficar ainda mais virtuoso. Então, sem dúvida, elas estão mais interessadas. Se elas estão mais comprometidas, é uma pergunta mais difícil de responder. De novo, a gente considera que uma empresa está seriamente comprometida com a sustentabilidade quando ela está abrindo a caixa de Pandora, né? Como a gente falou, olhando para dentro, para o seu impacto negativo do negócio principal. Acho que as empresas estão em diferentes níveis de maturidade em relação a isso, né? Então, a gente tem empresas que, de fato, estão fazendo isso e tem outras empresas que ainda não estão fazendo. E esse tema que vocês tocaram, do social, né, das pessoas, é muito importante e me preocupa todas as vezes que eu também escuto de parceiros que esse olhar para a questão das pessoas, de todos nós, né, é uma lacuna que, enfim, esperamos que melhore, né, a partir de agora, mas que as empresas, de fato, têm muito mais facilidade de tratar com mensuração de impacto em temas ambientais do que, de fato, olhar para as questões sociais. E a minha visão é que mesmo os temas ambientais da Agenda 2030, eles não são ambientais, eles são para as pessoas, né? O meio ambiente, a gente precisa de um ar mais puro para viver bem, a gente precisa de um oceano que não esteja doente, inclusive para nos fornecer alimentos. Então, a gente está o tempo inteiro pensando na nossa... É uma agenda centrada nas pessoas, né? O Danish Institute tem aquela pesquisa famosa que ele correlaciona ali 92% das metas dos ODS com direitos humanos. A gente está falando de água e saneamento, a gente está falando de direito humano, né? Então, esse é um ponto relevante também. Mas eu acho isso, eu acho que estamos nessa caminhada, acho que a gente tem algumas boas notícias, sim, esse ano, mas, de fato, é difícil dizer o quanto do mercado hoje está comprometido seriamente com o tema. Assim, eu acho que a gente vai ver isso a partir de alguns anos. E acho também que, eu acho que outros fatores, né, que além de estar olhando para o negócio principal e estar olhando para os impactos do negócio principal, tem alguns outros pontos que a gente considera importante como sinais, né, de que essas empresas também estão olhando seriamente para a sustentabilidade. Então, sei lá, metas individuais, né, que são impactadas pela remuneração variável e que estão relacionadas à redução de impacto em sustentabilidade, o quanto que a alta liderança está de fato engajada. Então, são outros temas relevantes da gente Ótimo. Denis, você iniciou muito bem com uma fala, falando, né, de como as empresas passam a se conhecer. Quando a gente faz um check-up pessoal, a gente começa a entender onde estão problemas que a gente tem que resolver. Talvez a gente nem saiba de onde ele nasceu, mas ele está ali. Então, vem um check-up ruim. Acho que esse processo todo de relato, de entender as áreas da empresa, as informações, ver os níveis em que estão, né, as diferentes
áreas e as diferentes temas da empresa, é um diagnóstico que é muito importante para o processo de conhecimento e de pensar um plano de ação para resolvê-los. E o mesmo aconteceu quando a gente teve essa crise que foi a pandemia, né? Ela colocou uma luz em problemas dentro das empresas e fora delas que ninguém tinha prestado atenção. Então, por exemplo, a gente fala aí da flexibilização das horas de trabalho, da flexibilização em geral, porque tem gente que tem filhos, idosos e tudo isso. Então, eu vi as empresas correndo para refazer contratos de trabalho, para rever processos internos. Tinha empresa que não tinha uma rede online. Então, a pessoa só conseguia conectar a rede no computador da empresa. Então, são mudanças que a gente fala assim, em termos de digitalização, de confiança, de outras coisas, a gente teve que aprender aí, em tempo recorde, a lidar com isso. E pronto. E esta não é a primeira e nem vai ser a única pandemia da nossa década. Então, que a gente fique preparado, né? O professor Carlos Nobre fala muito disso. Quem somos nós brasileiros para falarmos da China ou de qualquer outro, sendo que a maior fonte aí de coronavírus que existe no mundo, contabilizado hoje, é a Amazônia. Tem mais de 2.000 tipos, né? Já catalogados. Então, a chance de uma destruição da Amazônia, dos biomas como um todo, fazerem com que haja mais pandemias é direta. Isso aí já é falado há mais de 15 anos. Então, já estavam previstas nessas pandemias. Então, o que a gente viu, que realmente o que o Lucas e a Bárbara trouxeram, a questão social ela foi exacerbada na nossa situação, mas não porque ela é um problema novo, é porque é um problema que ninguém queria olhar. Então, a gente tem a América Latina como um todo sendo dizimada, né? Tivemos aí centenas de milhares de mortos, muitos no Brasil, exacerbou muitas das desigualdades que são intrínsecas, né, às nossas economias, afetou tudo, empresa, emprego, relações. Então, a gente tem que pensar em uma retomada. Tem muita gente falando do novo normal. O termo agora é um normal melhor, né? Não tem mais pensar o normal, que o normal nos trouxe aqui. E vai nos levar para um lugar muito pior. Então, que é urgente, que a gente tem que pensar em uma retomada inclusiva, justa, resiliente, verde, responsável, engajada e tudo isso. Então, a gente tem aí uma urgência tanto dos negócios, do papel dos negócios, do papel dos governos, do papel de indivíduo em escolhas, né, em saber consumir, em exigir isso de governo, saber votar, saber... Tudo isso é parte, né, de uma mudança que a gente precisa. Então, o que está claro aí é que a capacidade de comunicar as informações internas e externas de sustentabilidade, de responsabilidade social, ambiental, nunca foi tão grande, né? Então, e cada vez a gente tem que atender mais públicos, que é o que o Lucas lembrou, né? Vocês lembraram muito bem. Antigamente a gente falava para acionista, hoje a gente tem que responder os jovens, e será que a gente está preparado? Será que o nosso relatório de sustentabilidade, ele é animador para um jovem ler? Não sei, então é uma pergunta que a gente tem que fazer. Então, há uma janela aí muito grande de oportunidade para a gente montar esse movimento de uma maneira mais inclusiva, mais pensando nesses outros públicos e pensar em construir aí para frente de verdade, né, para mudança mesmo, que é o que foi falado aí. A gente fica muito no discurso, às vezes, e pouco, né, na ação. A gente sabe que não é simples dentro de uma empresa, não é nada simples, a gente sabe. Já atuei muitos anos com consultoria de GRI e vi a dificuldade que a gente sabe que é difícil, mas vamos tentar aí alinhar, né, essas necessidades que a gente tem como sociedade, como planeta, de trazer, por exemplo, tendências importantes, né? A gente tem que saber relatar e saber acompanhar os nossos riscos em clima. E isso é uma responsabilidade como indivíduo, como empresa. Tem um dado aí que agora eu vou lembrar de onde é que veio, mas se a gente juntar as 100 maiores empresas do mundo, elas juntas são responsáveis elas seriam o terceiro país que mais emite no mundo. Então, as empresas têm um papel muito importante. A gente sabe que tem empresa aí que tem mais
mais income, né? Mais renda, mais do que muitos países. Então, a responsabilidade tem que ser equiparada, né? Claro que tem aí a responsabilidade política, de mudança de lei, de movimento também, mas as empresas não são como eram antigamente, que eram pontuais, serviam para um público só ali, num país só, numa região. Hoje não, a gente está falando aí de cadeias de valor transnacionais que afetam milhares de pessoas. A gente viu aí a questão de máscara, de equipamentos de saúde vindos da China. Então, a dificuldade de ter fornecimentos únicos, essa falta de variedade, tanto da cadeia, de pensar os riscos associados a ela, ficou muito claro agora. Só que isso o GRI já pede há quantos anos? Me fale aí da sua cadeia de fornecedores. Há quantos anos não pede isso? Então, é claro que a gente tem um movimento que vem das empresas trazendo melhorias, e isso é maravilhoso. Então, empresas já aqui no Brasil, muitas falando em termos de clima, né, falando de já se comprometendo com emissões líquidas zero para 2025. Tem gente falando de negativo para 2030, zero para 2050, várias. Então, mostrar como isso vai ser feito é um bom ensinamento para os outros, é uma responsabilidade das empresas também, e mostra isso para governos e outras empresas e outros países. Olha, dá para ser feito, olha o meu tamanho, se eu consigo, todo mundo consegue. Então, temos que colocar aí o que não sei se foi o Lucas falou da TCFD. A TCFD é um protocolo, né, um task force para mostrar dos riscos climáticos, dos impactos financeiros dos riscos climáticos. Só que agora a gente já está falando da TNFD, que é dos impactos da natureza. Então, a gente está atualmente, o CBEDS é membro aí do Informal Working Group desse tema, em que a gente está tentando ver como calcular o impacto financeiro de destruição da biodiversidade, por exemplo. Então, se preparem que isso vai voltar para governo, vai voltar para empresas. A TCFD hoje, ela é exigida na União Europeia. O governo do Canadá exigiu que as empresas que queiram bailout, né, do Covid, para ajuda financeira para recuperação no pós-Covid, que elas tenham o relato de TCFD. O Banco Central do Brasil também já deu sinais de que isso pode se tornar um requisito para os bancos e para empréstimo. Então, é um movimento que está vindo. A gente só tem que tentar correr atrás e atender, né? Acho que eu fico por aí. Bacana. Karen, só fazer um comentário em cima do comentário da Karen, só para eu não perder, Denis, eu acho que esse é um bom ponto também para a gente mensurar o nível, se esse interesse das empresas está aumentando em sustentabilidade, né? Eu acho que não tem um estudo para basear essa minha afirmação, é totalmente no feeling mesmo, mas eu tendo a acreditar que esse estabelecimento de metas públicas em sustentabilidade, né, metas corporativas públicas, quando, enfim, uma Nestlé vai para a imprensa e fala que vai reduzir em X% a utilização de plástico até tal ano, eu acho que está aumentando. Então, eu acho que isso também pode ser um sinal aí desse movimento todo. Bacana. Na fala da Karen, ela trouxe dois pontos-chave aqui que eu acho muito interessante, que é basicamente a questão dos clientes. Depois ela falou bastante da questão da cadeia de valor, das grandes empresas. E o Zé Carlos fez uma pergunta aqui, que muitas empresas ainda têm uma postura muito reativa, que acho que isso talvez tenha um pouco de relação com um pouco do que eu mencionei lá atrás, da cultura do brasileiro de comando e controle, ele espera ser obrigado. E o Zé Carlos perguntou, qual o caminho para uma postura mais proativa? Para mim, eu vejo 2 pontos, eu queria ver se a Karen concorda. Os 2 pontos, para mim, centrais. Você tem que pensar no teu consumidor. E 2, eu acho que um dos grandes pontos de entidades como vocês os teus signatários, os teus associados, replicarem isso na cadeia, porque aí isso começa, essa agenda anda quando isso acontece. Faz sentido, Karen? Faz total sentido, Denis. E José Carlos, muito boa pergunta. Parece ser simples a gente dar uma receita aqui, né, do que funciona. A gente sabe que na atuação e no dia a dia não é tão simples. Existe todo um trabalho de convencimento interno
dos valores que precisam ser trazidos e que deveriam vir, né, facilmente, já incorporado, mas não é tão simples assim. E o que você colocou, né, Denis, o papel do consumidor hoje, e com a vocalidade que ele pode ter de alcance numa mídia social, a gente já viu muitos exemplos aí, de como isso pode afetar a imagem, reputação. Alguém falou aqui do Nubank sobre diversidade, tudo isso acontece e vai acontecer, porque as pessoas não vão mais deixar quieto, né? As pessoas têm um senso aí de justiça e a mídia social deu esse poder para ela, né? De ela poder reclamar até chegar no CEO. Fala, eu vou reclamar até chegar no seu presidente. E está chegando agora. Então, a gente tem que sim pensar como nós, como organizações, podemos incentivar isso cada vez mais. O World Business, esse ano, eles lançaram critérios para associação, não basta só querer pagar, não basta você ser uma grande empresa, há critérios com metas climáticas, com uma série de critérios lá que eles estão analisando. A gente vai analisar isso também, claro que é um movimento, leva um tempo, a gente tem que entender quem já é membro, como está o país, né, tudo isso, mas é algo que a gente pode fazer. E eu acho que a cobrança vai vir de todos os lados. A gente viu aí o movimento ESG dos investidores internacionais, falando que não vão mais investir em empresas de base, né, de combustível fóssil, tem empresa falando que não investe mais em quem não tem meta climática, tem BlackRock falando que clima é importante, World Economic Forum falando isso, os 3 maiores bancos comerciais, né, privados, público-privados do Brasil, né, que tem banco ali que não é totalmente privado, falando que tem aí todo um plano para a Amazônia. Então, ou a empresa faz pelo consumidor ou pelo investidor, mas daqui para frente só vai aumentar. Então, é um momento bom para pensar que ser reativo não vai dar tempo, né? Na prática é isso, não vai dar tempo. Então, precisa se mexer mesmo. Bacana. Bom, o Lucas foi falar de somatória, então ele vai. Vou direcionar o Lucas aqui uma pergunta bem simples, está bem fácil. A Regiane Abreu é a pessoa com nível 100% de assiduidade dos webinars da GRI, pessoa super engajada, e as perguntas dela sempre são sensacionais. Então, ela trouxe um ponto aqui, assim, veja, a gente tem vários indicadores, várias iniciativas, vários frameworks, e as pessoas estão ficando ansiosas para definir qual métrica usar, como selecionar. A gente pode partir da materialidade, mas alguns stakeholders avaliam as métricas, mesmo que não sejam temas materiais. Como é que a gente deveria lidar com essas aflições, que não é fácil, e que dica você daria? Tem uma pergunta tranquila. Super fica tranquila. Complexidade baixa. Não, resposta sim ou não. Quase, vou até tomar um chá enquanto respondo aqui. Mas a resposta, bom, espero que não decepcione a Regiane, mas a resposta que eu posso dar é começar com o que tem. Poxa, estou falando de mudanças climáticas, eu ainda não tenho indicadores de captura de carbono, de sequestro de carbono, de neutralização de emissões, de metas arrojadas, mas eu tenho meu inventário. Então a gente começa com o que a gente tem. Comecei com meu inventário, a partir disso você começa a identificar, por exemplo, desde o básico, seus hotspots de emissão. Vou falar de água, então. Poxa, eu não tenho ainda uma política hídrica que discuta em todas as diferentes áreas, em todos os escopos de atuação da empresa, qual que é a nossa atuação em relação à preservação, conservação da água e tudo mais. Mas você tem o consumo de água das suas unidades, isso já é um começo. Com isso você consegue fazer, por exemplo, cruzar com o mapinha do Aqueduct para ver se você está operando com taxas altas de consumo de água em áreas que têm estresse hídrico. Então, sempre você começa com alguma coisa. Por que isso? Porque tem que olhar para a sustentabilidade, essa gestão ótima de sustentabilidade, como uma escada. E alguém vai ter que começar em algum lugar. A gente sabe que é uma cobrança muito alta de seja sustentável e diferentes stakeholders pedindo diferentes coisas,
Mas quando alguém começa pelo começo, você começa a ver, poxa, essa pedida do stakeholder eu consigo atender com isso, isso, isso. Então, eu consigo já fazer essa análise. E aí com certeza, dá para usar dos frameworks, das rodas de discussão, dos manuais, enfim, de todas essas iniciativas que a gente está discutindo aqui, entender qual que é o começo de tudo. Mas não tente já chegar no último degrau sem isso. Tem um monte de empresa, quando teve esse boom das metas baseadas em ciência, um monte de empresa quis falar de meta baseada em ciência, antes, por exemplo, de olhar o escopo 3 de emissões, ver quais são as emissões da cadeia de valor. Então, vamos começar aos poucos, que conforme você estuda o primeiro pontinho ali, você começa a entender quais são os seus gaps, e uma coisa bem legal que o Denis falou no começo, às vezes o problema, ele traz mais informação para a empresa do que o que está funcionando muito bem. Então, se na hora de fazer meu inventário eu esbarrei numa barreira, eu já sei qual que é o primeiro negócio que eu tenho que tirar da frente para eu continuar avançando. Então, na hora de estruturar e pensar o que eu tenho que fazer, vai para cada um dos temas e olha qual que é o ponto de start, ponto de partida de cada um. Emissão, um inventário de emissão, aí você já vai falar de consumo de combustível, consumo de energia. Água, divide a sua organização, vê como que a água está entrando e saindo das diferentes partes da sua empresa. Floresta, onde que você precisa de floresta e onde que a floresta precisa da sua empresa. Então, você está trabalhando com commodities de risco, você contribui com alguma coisa, mesmo que não seja sua atuação direta, está comprando de alguém que pode estar contribuindo negativo ou positivamente para o desmatamento. Então, sempre que a gente começa com alguma coisa, dessa primeira conversa, se prepara, porque aí vai sair uma chuva de outros indicadores KPIs, mas é muito importante começar pelo comecinho. Então, não te dei a receita, Regiane, porque não tem uma receita. Cada um vai ter que estudar, vai ter que pensar como que vai ser feito, mas o que eu posso falar é comece pelo começo. Então, para cada um dos temas, tenta ver qual que é a base de tudo e começando pela base a gente começa a entender quais são os indicadores mais críticos que a gente tem. E no final do dia, pensa sempre em traduzir isso para impactos financeiros, tá? Então, o inventário de gases de efeito estufa, ele é um retrato do seu consumo de combustível e eletricidade. Isso, no Brasil, até onde eu saiba, custa dinheiro. Então, se você reduzir suas emissões, você está reduzindo seu consumo de combustível e eletricidade. Consumo de água, em alguns lugares, ou você tem que pagar para consumir água, ou você tem que pagar para tratar a água. Se você consegue ser mais eficiente, você está reduzindo dinheiro. Desmatamento, a gente sabe, multas, enfim, impactos midiáticos, tudo mais também está acontecendo. Então, sempre trazer essa tradução para o financeiro, para ter o buy-in da empresa. Então, para que o pessoal compre, você tem que traduzir isso em impacto financeiro. Tá bom? Bacana. Eu vou trazer tua fala me fez uma conexão grande com um dos painéis de ontem, que era, primeiro, a gente não pode nunca desviar do propósito da organização. 2, a gente tem que ser prático. 3, a gente tem que ser inclusivo. Ou seja, vou começar por onde? Vou incluir meu stakeholder, para saber o que ele precisa, senão a gente vai sair respondendo um monte de coisa que ninguém perguntou. Vamos começar por aí. Acho que foi muito boa. Esse ponto que você trouxe foi muito legal e foi um ponto forte que emergiu ontem. E a gente tem que buscar ser inovador. Também não adianta a gente querer ficar na mesma... não, aqui já funciona assim há 20 anos. A gente está diante de desafios novos. Então, a gente vai ter que abrir cada vez o mindset. Bárbara, Karen, querem complementar? Acho que esse ponto da Regiane aqui, ele é o coração das aflições de quem está nessa área. Não, depois do CDP eu nem faço comentários, gente. Quem entende aqui são eles. Eu vou me aventurar só fazer uma complementação, mas gostei muito de como que o Lucas sintetizou assim, o approach da coisa. Acho que começar pelo começo é uma das boas mensagens aqui desse painel. Mas também trazer a ótica da pequena e média empresa, né, que está atuando com sustentabilidade. Acho que um dos grandes aprendizados que eu tirei da fase que eu fazia muito workshop do Compass, né, com Gláucia, com Sebetes também, foi de tentar traduzir isso tudo para pequenas e médias, porque muitas pequenas e médias participavam desse curso.
E um dos pontos, eu acho que era meio que um dos mantras que a gente tinha lá, é que não existe impacto pequeno demais e nem esforço pequeno demais, né? A gente tem que trabalhar com a nossa realidade. E nessa linha do que o Lucas colocou, né? Com os indicadores que temos, com o momento que a empresa está, e ter seriedade para tratar o assunto desse momento em diante, né? E eu acho que, inclusive, quando você está reportando isso, e você reporta, olha, eu não estou nesse nível X, né? Mas eu tô num nível aqui consistente e estou evoluindo, isso gera confiança, né? Eu acho que isso passa a sensação de honestidade, de que o negócio está sendo olhado sobre essas questões de uma maneira séria e acho que é bom para todo mundo. Então, é mais uma complementação nesse sentido. Mas, de fato, não tem receita. Seria muito fácil, né? Se a gente tivesse uma receita única, uma fórmula mágica que desse certo para qualquer tipo de empresa, de qualquer setor, de qualquer porte. Mas, de fato, temos que trabalhar com a realidade de cada um. Mas eu acredito que, de certa forma, o Lucas deu a receita. A receita é descomplica, recorta, faz vai por onde você consegue começar e escuta o teu stakeholder para saber se você vai responder a pergunta dele. Acho que esse é o... Também não adianta falar, saiu um novo framework. Putz, esse novo framework responde a pergunta dos meus stakeholders hoje. Eu tenho recursos sobrando para responder o novo framework, mesmo que ninguém tenha perguntado. Então, precisa tomar um pouco de... administrar um pouco a ansiedade. A gente quer fazer tudo. A Regiane trouxe um comentário aqui muito bom do professor Celso Leme, que é: quem quer fazer tudo não vai sair do lugar. Essa é uma verdade grande. A Bárbara respondeu aqui a Camila Figueiredo, que perguntou como engajar as pequenas e médias empresas na agenda. Ela respondeu uma parte, assim, mas como é que... Para começar, você também não pode apresentar um caminhão muito grande para a pequena e média empresa. Tem que trazer os desafios do tamanho do que cabe na caçamba lá do caminhão da pequena. Acho que esse é um grande ponto. Eu queria trazer uma aflição grande. Só antes de você entrar no outro ponto, nessa parte de pequena e média empresa, é muito importante tirar essa ideia de que minha contribuição é muito insignificante para isso que está acontecendo. É só a gente pensar que qualquer rede de restaurante, qualquer rede de mercado, supermercado, atacado, varejo, se tem algum escândalo de desmatamento, que está ficando mais famoso hoje em dia no Brasil, não sai assim, Lucas Granja teve um escândalo de desmatamento. Sai o cliente, um fornecedor da empresa XYZ, aí mostra grandona, teve dentro da sua cadeia um escândalo de desmatamento. Então, esse tipo de ação mostra que a cadeia hoje em dia é integrada. Se a gestão de risco não cascateia e permeia todos os níveis, não adianta. Então, a pequena e média empresa, ela é tão importante quanto as grandes porque está na cadeia. Então, ninguém está trabalhando sozinho, ninguém está atuando sozinho, enfim. Todo mundo está integrado. Então, acho que só para complementar mesmo, que é importante também a gestão das PYMEs também. E um ponto bastante bacana aqui, voltando para a temática central da transparência, um negócio que bate muito na mídia, está batendo muito na mídia, é greenwashing, social washing, até o ODS washing. Então, acho que esse é um ponto bem curioso. E a gente está numa era da reputação. Então, destruir uma reputação hoje em dia está levando poucos segundos. E aqui eu imagino se faria sentido a seguinte afirmação: a empresa que não tomar cuidado com o greenwashing está colocando a sua reputação em risco. O risco do greenwashing para a própria empresa é maior do que o possível benefício. O que vocês acham? Totalmente verdade, a gente está vendo isso acontecer. Esse do ODS eu já ouvi o termo rainbow washing. Não sei se vocês já ouviram por causa das cores dos ODS, né? E tem muito isso. Então, a empresa que fala que eu estou ajudando a resolver o ODS 1, que é o combate à fome, não é fazer uma campanha de doação de alimentos, isso não é ajudar o ODS 1. Tudo bem que a iniciativa é bem-vinda, mas dentro dos ODS há uma lista de metas, dentro delas,
muito específicas. Então, para a energia tem, por exemplo, ampliar o acesso, acho que de mulheres e homens, o acesso da zona rural à energia. Então, tem coisas dentro que não é só usar o selinho. Aí, acho que a Bárbara vai falar melhor do que eu. Então, esse tipo de discurso desatrelado de ação, hoje em dia é muito fácil a pessoa conseguir descobrir. Ela vai fazer uma pesquisa e ela consegue descobrir. Então, tem que tomar muito cuidado para ter ações sérias, né? Relatar o que você faz. Não, e walk the talk, né? Que a gente fala. Não é falar uma coisa que você está fazendo e, na verdade, não está, porque é fácil de descobrir. E eu acho que isso é de uma tamanha irresponsabilidade e cria essas demandas, né? Porque é o que acho que foi o que a Bárbara trouxe, né? Cada vez que a empresa vai trazendo mais relato e vai sendo mais trazendo esse compliance ao longo do tempo, poxa, é muito legal ver acompanhar a evolução da empresa, tanto em relato, em quantidade, em qualidade da informação, em atender mais públicos. Então, eu já vi relatórios aí pelo mundo que o relatório, por exemplo, era feito para um público muito específico, que era as pessoas que tomavam as coisas lá na loja, que iam na loja, para o cliente. Então, ela tinha um relato só para o cliente. Olha que legal. Por que a gente não tem um relatório só para as mulheres, mostrando o que a empresa faz com as mulheres, entrando aí na linha da diversidade, né? E aí a questão das pequenas e médias. Eu adoro dar o exemplo do Starbucks. Eu já fui uma cliente minha quando trabalhava numa grande empresa aí de software para sustentabilidade, e aí a gente fica falando, minha materialidade é muito, não consigo escolher 5 itens, 10 itens. Então, eu já vi materialidade com 22, com 14. Eu falei, como você consegue focar em 14 coisas? Então, ok, consegue, então segue. A Starbucks, por muitos anos, eles tinham um tema material, só um, chamava café ético, ethical coffee. E o que quer dizer um café ético? É demais, é muito genial, porque o principal produto deles é o café, e quando eles falam em ético, ele está falando de uma cadeia de fornecimento 100% auditada, ele está falando de ética com os próprios empregados, em tratar bem, pagar bem, remunerar, em transparência com o investidor e transparência com quem vai comprar o café lá, o cliente. Então, numa mensagem de 2 palavras, eles resumiram a materialidade deles. E isso é algo que eu sei que as empresas brasileiras têm uma dificuldade com isso, mas que é um caminho que as pequenas e médias poderiam tomar. Você não precisa, né, querer abarcar o mundo numa materialidade, e não tem importância. Se você coloca uma linha aí de atuação, então siga ela, seja honesto nisso, mostre o efeito disso. Então, a gente vê algumas empresas aí focando, por exemplo, em Amazônia, ou focando em diversidade, e está muito legal ver esse movimento, porque você vira líder. Você não é líder em tudo, você consegue ser líder nisso e chama uma atenção, gente, é demais. Eu não preciso dar os nomes, todo mundo já associa, né, as empresas. Sem dúvida, o ESG washing, né, o greenwashing não é um caminho a ser seguido, assim, acho que cada vez mais as empresas estão aprendendo isso, mas ainda acontece, né, a gente sabe, mas eu acho que uma maneira interessante disso ir acabando, ou de combater, né, isso é justamente fazer com que todo mundo, e eu estou falando principalmente a sociedade, os consumidores, de fato, entendam melhor o que é sustentabilidade corporativa, né? Às vezes eu acho que eu estou muito viciada na minha própria bolha, assim, pelas pessoas com quem eu converso, pelas empresas que estão perto da gente, mas a gente sabe que tem um Brasilzão aí de empresas e de pessoas que ainda correlacionam muito a sustentabilidade com o discurso de abraçador de árvore, com a coisa da ecologia, né, de ter um olhar puramente ambiental, de algo filantrópico, que não está atrelado ao mercado. Então, eu acho que ao passo que todo mundo foi entendendo melhor os conceitos, e principalmente esse conceito da materialidade, né, tão importante, da priorização de ODS com base em materialidade e impacto,
isso vai fazer com que as empresas usem menos desse artifício, vamos colocar assim, né? E, de novo, eu volto ao meu tema de quando que você olha, né, de fato, os impactos negativos do seu negócio principal, é muito difícil você cair nessa armadilha, até mesmo quanto empresa, né, de fazer um SDG washing. Não cabe mais esse tipo de situação, né? Por exemplo, de você estar lançando uma plataforma incrível em diversidade e não me entendam mal, acho que o mercado é muito ágil e as empresas têm tem um potencial enorme de fazer ações positivas em relação à sustentabilidade, mas não adianta você estar lançando uma mega plataforma, fazendo um baita barulho com isso, enquanto você está deixando uma comunidade inteira sem água, né? Então, de novo, se olhar para o negócio principal, se olhar para os principais impactos do negócio principal, é o que deve reger todo o posicionamento da empresa em relação à sustentabilidade, evitando aí o SDG washing. Nossa, muito bacana, gente. Eu queria conversar com vocês mais umas 2 horas. Eu acho que a gente tem o assunto é longo. Vocês têm uma visão fantástica. Eu acho que a gente pode ir longe. Só que, infelizmente, a gente está perto do horário e a gente tem que respeitar os stakeholders que estão envolvidos com horário de almoço. Então, a gente tem bastante coisa aqui. Tinha muito para falar ainda. Acho que vieram mais algumas perguntas muito legais, mas eu acho que a gente abrangeu os assuntos de uma forma tão bacana que tem pergunta que se a pessoa olhar para a resposta do Lucas, ele já respondeu. É só a pessoa refletir um pouco, mas vai dar certo, depois eu encaminho para o Lucas a questão. Eu queria agradecer muito a participação de vocês. E para encerrar, eu queria, assim, não existe bala de prata, mas qual é a dica de ouro? Quem começa? A dica de ouro, até aproveitando essa parte aí do greenwashing, enfim, de todos os washings possíveis, pensem que você fingir que você é bom não é bom, porque você não está sendo bom de verdade. Pode ser uma frase bem tosca, mas assim, não faz sentido você esconder um erro interno pensando que isso no final do dia vai te trazer se você de fato for bom, vai te trazer um benefício. Então, encare as brechas, os gaps, o que vocês não têm ainda. Poxa, o GRI me perguntou isso, o ODS me pediu para fazer isso e eu não tenho. Olha isso como uma indicação, assim, a dica de ouro do que você precisa fazer. Então, qual que é a parte que falta? Eu tenho que ter acesso, tenho que fomentar e ajudar a ter acesso à água em comunidades mais desvantajadas. Beleza, eu já sei o que eu tenho que fazer. Então, encarem os gaps e as brechas como orientações do que fazer. Muitas empresas que hoje são líderes em sustentabilidade pelo questionário do CDP, começaram olhando o CDP e falando assim, cara, o que eu falar não, eu tenho que trabalhar para poder falar sim no próximo ano. Então, onde eu falo não faço, não tenho, não calculo, eu vou trabalhar para ter, fazer e calcular para o ano que vem. Então, acho que minha dica de ouro é finalizando com o que o Denis falou desde o começo. Os problemas, eles te dão orientações do que você precisa fazer. Como que você vai solucionar tudo mais? Aí é para isso que a gente está sendo pago, cada um está sendo pago para encontrar essas soluções para isso tudo. Mas olhem os problemas e os gaps que a gente tem com carinho. Olhando isso com carinho e sabendo o que precisa ser feito, a gente vai ter um futuro mais interessante aí para frente. Vamos lá. Eu vou sugerir dois grandes valores aqui. Um seria acessibilidade, pensando na experiência de quem vai usar a sua informação. Que a gente chama muito do interface do usuário, né? O seu relato, as informações no seu site, no seu rótulo, na sua propaganda, está refletindo o que você quer vender, o que você é, o que você deveria ser? Você está sendo responsável nisso? Então, pensar na acessibilidade tanto das informações estarem disponíveis de uma maneira inteligível e fácil de acesso para diversos públicos, e o outro seria ter uma mensagem. Escolhe o mote, não precisa ser bom em tudo. Escolhe o mote, pega essa bandeira, carrega com todo afinco, ajude a gente aí no advocacy com o governo,
nesse valor, né? Criar esse valor dentro da sua cadeia, deixar claro para seu fornecedor, para seu comprador, que olha, a minha empresa quer esse tema e a gente vai trabalhar nisso, essa é a nossa missão. Então, essa mensagem ser clara, ser inspiracional, eu acho demais, e é um caminho que tem funcionado aí, tem alguns exemplos aí. Coloquei uns nomes aí, mas é só assim, de exemplo, tá? Eu sei que tem muitas outras fazendo trabalho maravilhosos aí. Puxa, difícil ficar por último, né? A Karen roubou um pouquinho da minha mensagem, mas acho que era esse lance de priorizar mesmo, assim, não dá para fazer tudo. Priorizar é preciso, e a gente faz isso olhando o negócio principal, a gente faz isso olhando os principais impactos, assim, não tem como sair dessa narrativa para a gente trabalhar de uma maneira séria com sustentabilidade. E acho que a outra dica seria faça aliados internos no início desse processo. Não deixe para engajar aquelas áreas mais distantes do tema dentro da empresa, as que não estão catequizadas, como a gente fala, no final ou no meio. Coloca todo mundo no mesmo barco no início, você vai precisar dessas áreas, né? Geralmente quem toca esses temas nas empresas ainda são as áreas de sustentabilidade, mas assim, coloca a área financeira no mesmo barco, coloca, né, a operação da empresa, se é uma indústria, os técnicos para discutir os impactos do negócio principal. Você precisa de todo mundo ajudando, e para fazer isso, tem que pensar um pouquinho também de qual que é a comunicação que você vai usar com cada uma dessas áreas, né? Porque a gente sabe que também você não fala com o seu conselho da mesma maneira como você fala com o seu setor financeiro, por exemplo. Então, pensar um pouquinho nisso e pensar nisso no início do processo, não deixar isso para o final. Muito bom, gente. Acho que tô com um aperto no coração de fechar o painel. Mas vamos tirar a Gláucia da zona de conforto dela, tá lá quietinha, muito tranquila. Gláucia, o que o painel te tocou? Conta pra gente. Olha, gente, o que me tocou é uma coisa que me toca todos os dias, né? Que é a questão da simplificação. Tem que simplificar e começar, né? Começar com o que tem. Então, gostei muito, mas de fato, assim, o que me toca muito é ver vocês, sabe? Vocês, né? Que é uma geração assim que tá vindo aí, que vai fazer muita coisa por esse mundo. Enfim, muito obrigada, gente muito preparada, pragmática.